Galera, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês, sem dúvidas, a experiência mais desafiadora que eu vivi com a minha Versys 650. Infelizmente, eu não filmei a situação, eu não costumo levar a GoPro nas minhas viagens, porque é um momento de descanso. Não quero ter que ficar pensando em baterias, em carregadores, em power bank, em como eu vou carregar tudo isso, como isso vai ficar exposto ao sol o dia inteiro. Então eu não costumo de fato filmar as minhas viagens, com raras exceções. Então já adianto que no vídeo de hoje eu vou compartilhar algumas fotos, mas eu não tenho vídeo da situação em si. E a ideia das informações aqui desse vídeo é para compartilhar uma experiência bastante desafiadora que eu vivi com a minha Versys 650, que me fez rever alguns conceitos. Para quem não sabe, eu sou dono de uma Versys 650 Tourer 2022 e já faz quase 2 anos que eu estou com ela e já rodei aproximadamente 36 mil quilômetros até aqui. Já fiz diversas viagens on-road, off-road, mas sem dúvidas essa última viagem que eu fiz, tive experiências muito desafiadoras no off-road e quero contar como a moto desempenhou ao longo de todo esse trajeto. Vale relembrar que a Versys 650 é uma moto crossover, ou seja, é uma mistura de moto trail com moto naked, então ela não é uma moto nitidamente versátil e pronta para um off-road mais intenso. Ela sim tem versatilidade, mas não é uma moto absolutamente versátil por quesitos óbvios, mas que eu vou ressaltar aqui durante esse vídeo quais foram as suas limitações. Essa viagem eu saí daqui de Campinas, São Paulo, fui em direção a Franca, São Paulo, rumo interior do estado de São Paulo, dormi lá por uma noite e no dia seguinte eu ingressei rumo Passos, Minas Gerais, e logo na sequência atravessei a ponte do Rio Grande e adentrei na Serra da Canastra, Minas Gerais. A Serra da Canastra é uma região gigantesca, muito montanhosa, com bastante água, cachoeiras e off-road, sejam eles mais racionais em estradas mais tranquilas, sejam aqueles intensos, onde aquelas pessoas com motos de trilha ingressam ali nas suas aventuras. É sem dúvida um lugar icônico aqui do Brasil quando o assunto é off-road. Eu já fui com a minha Versys 650 para lá algumas vezes, mas dessa vez a experiência foi muito intensa. Eu encontrei com meu primo em Franca e ele está com uma XRE 300 e de lá nós seguimos juntos, e a discrepância entre essas duas motocicletas deixou algo muito nítido sobre a Versys 650, que é o foco aqui desse vídeo. Nos trajetos on-road, sem dúvidas, a Versys 650 é maravilhosa. Então, ao longo dos quilômetros, eu andei aí cerca de 470 quilômetros só em rodovias no asfalto, região onde a Versys 650 anda muito bem, te traz muito conforto, performance e diversão, sem sombra de dúvidas. A proteção aerodinâmica da bolha, dos protetores de mão, o banco original confortável, a baixa vibração do motor, sem dúvidas, trazem uma experiência muito boa no uso rodoviário. Então a minha viagem começou muito bem nesse sentido. Assim que a gente saiu do asfalto e começou a entrar na Serra da Canastra, a gente começou por uma estrada de terra boa. É uma estrada larga, sem grandes problemas, uma estrada que passa por manutenções, então é um cascalho assim praticamente plano e uma estrada tranquila no sentido na quantidade de subidas e descidas intensas. Então, nesse primeiro momento, se eu não me engano, os primeiros 17, 18 quilômetros, foi muito tranquilo em partes.
Nesse primeiro momento, eu percebi a discrepância absurda entre a Versys 650 e a XRE 300, que é uma moto trail muito mais leve, com suspensões muito maiores, com vão livre do solo consideravelmente maior, e a roda dianteira é aro 21 contra 17 na minha. Então, nesse primeiro momento, sem dúvidas, eu já percebi diferença. Quando eu estava ali pilotando com cautela, por mais que nessa estrada de terra tranquila, a roda dianteira menor de aro 17 me passava insegurança. E olha que eu uso pneu misto, o Avon Trail Rider, que é um excelente pneu também para o uso off-road. Mas a dianteira fica muito leve pela baixa inércia da roda pequena, né, na dianteira, então ela fica muito fácil de perder a trajetória. Então não é uma moto que te transmite segurança de andar nessas estradas de terras boas a 60 km por hora, por exemplo. Claro que ela anda, mas eventualmente nessa estrada, nessa ocasião, apareciam pequenas valas ali, alguns buracos ocultos que você não conseguia ver à distância, e eventualmente vinha o fim de curso na suspensão dianteira. Então, o trem dianteiro ali da Versys 650 me passava insegurança, porque eu estava tentando acompanhar a XRE 300, que sumia na minha frente, e o meu primo que estava na XRE nem estava andando em velocidades altíssimas em alta performance com sua XRE, mas ao longo dos minutos que iam passando, ele ia tomando cada vez mais distância, porque quando eu via os buracos, as valas, eu precisava reduzir a velocidade, porque senão eu ia judiar da moto, eu ia talvez amassar a roda da moto, porque dá fim de curso. E olha que a Versys 650 não é uma moto com suspensões tão baixas assim. Então, nesse primeiro momento, em resumo, tive dificuldades de manter velocidades mais elevadas para acompanhar a XRE 300 pela instabilidade do trem dianteiro, da roda dianteiro, ela querendo ali perder a trajetória, o que poderia me levar ao chão, e também essas dificuldades principalmente com a suspensão dianteira, que dependendo do obstáculo ali nessa estrada boa, ela dava fim de curso e eu ficava com receio ali de estragar a motocicleta. Deixa eu só resgatar um pouquinho aqui nessa história, nessa experiência, é que nos momentos de on-road, né, na região de Minas Gerais, nós temos em grande maioria estradas simples, e quando elas cruzam ali os meios urbanos, existem lombadas no meio da rodovia. E ali, acompanhando o meu primo na XRE 300, eu percebi o quanto ele podia passar pelas lombadas de forma mais rápida e tranquila, e eu tinha que tirar a velocidade ali para não judiar da Versys 650. Então, sem dúvidas, a discrepância era brutal, até mesmo no on-road, nesse sentido de passar em buracos e lombadas. Obviamente que contra a XRE 300, no uso rodoviário, em uma situação normal, sem obstáculos, é óbvio que a Versys 650 entrega muito mais performance, conforto e engole com muito mais facilidade os quilômetros, ok? Chegando no destino, após essa estrada de terra tranquila, aí, cerca de 18, 17 quilômetros, a gente chegou na Fazenda Vitória, que é uma propriedade ali turística com diversas cachoeiras ali, hospedagem, almoço, rolês de 4x4 e etc. E as estradas dentro da propriedade são muito mais estreitas, íngremes, que superam ali canyons gigantescos. Então é uma estrada muito acidentada, com degrau, com valas grandes, com pedras grandes soltas, e dá para fazer tudo isso a pé, ou contratando o 4x4 deles, ou com o nosso próprio veículo. E nós decidimos tentar chegar nas cachoeiras de moto. Eu retirei ali então os baús laterais da minha Versys 650,
Deixei ali com o pessoal da fazenda e fui apenas com o baú central para aliviar o peso, o que faz muita diferença nessas situações. Então, nós abrimos ali a porteira da propriedade ali da estrada que inicia a trilha e nós começamos o percurso. Na hora que eu retirei os baús laterais ali da Versys 650, a moto fica cerca de 10 quilos mais leve, ou às vezes até mais, porque eu tinha algumas bagagens dentro do baú ali, como capa de chuva, algumas trocas de roupa e etc. Então, nitidamente eu já percebi uma moto muito mais ágil, fácil de pilotar nesse primeiro momento. E o início ali daquela estrada de terra era já bastante íngreme, mas não tinha obstáculos tão intensos a serem superados. Então a gente começou ali bastante otimista e começamos ali a diversão neste primeiro momento. O problema foi que ao longo da subida dessa montanha, desses canyons ali da propriedade, a estrada foi intensificando demais na sua inclinação. Eram subidas muito íngremes, com curvas muito fechadas e com pedras grandes soltas, às vezes até degraus assim entre as pedras. Então intensificou demais ali o trajeto. E a partir dali a Versys 650 começou a não ser um equipamento adequado para aquela situação e começou a exigir demais de mim, do meu esforço físico para manter a motocicleta em pé e superar aqueles obstáculos. Uma primeira grande dificuldade que eu enfrentei com relação à Versys foi a questão do motor. Ela tem um motor super quadrado que prioriza a entrega de torque e potência em giros mais altos, o que para essa situação é ruim, porque as marchas são longas e fracas em baixo giro. Então, se eu subo o giro demais, a moto fica muito explosiva e só patina, não consigo tracionar ela direito. E se eu alivio a mão e trabalho em giros mais baixos, falta força e eu não consegui, em alguns momentos eu precisava de estar ali de primeira marcha com a embreagem completamente solta, com força suficiente para eu conseguir superar os obstáculos ali em baixa velocidade e com calma. Mas eu não conseguia fazer isso, porque quando eu soltava a embreagem completamente, a velocidade ali da primeira marcha, né, é uma marcha longa, não era baixa o suficiente. Então eu precisava ficar matando ali o motor na embreagem toda hora e subindo ali com a embreagem semi-acionada, e hora eu soltava, hora eu apertava de novo. Então, sem dúvidas, esse tipo de situação não é feita para esse tipo de motor. Então, sofre. A embreagem, sem dúvidas, vai superaquecer e vai aumentar o seu desgaste. Uma outra questão que tive problemas ali naquela estrada foi com o ABS. Em algumas situações, quando eu estava superando esses obstáculos, eu não podia ingressar nesses obstáculos com uma velocidade um pouco maior, pela limitação da roda dianteira ser pequena, o que diminui a alavanca e a facilidade de superar esses obstáculos, esses degraus. Então eu não podia vir tão rápido, porque senão dava fim de curso, porque senão eu ia amassar minha roda dianteira e, dependendo da situação, até embaixo poderia pegar, porque se eu venho muito rápido no obstáculo, a suspensão afunda demais, a moto abaixa demais e pega no chão. Então eu não podia vir rápido demais ali naquelas situações e eu já estava sofrendo ali com o motor, e aí entrou o problema do ABS. Devido a essa baixa velocidade, a moto constantemente atolava. E veja, não era lama, era um dia de sol, não estava molhada aqui aquela estrada de terra, mas ela atolava entre as pedras, porque eu vinha devagar, eu ia perdendo o controle da situação ali, a roda traseira começava a patinar e aí eu precisava parar, porque senão eu ia derrubar a moto. Quando eu parava, eu não conseguia arrancar de novo, eu soltava a embreagem, ela começava a patinar e não andava, e não saía, porque tinha pedras na roda dianteira na frente
e a roda traseira estava ali entre uma pedra também, num obstáculo, então a moto simplesmente não saía. E ao tentar sair com a roda traseira patinando ali e a roda dianteira simplesmente parada, o ABS simplesmente surtou com aquela situação e desligou, porque ele percebeu uma anomalia ali no sincronismo entre as rodas. E o ABS parou de funcionar naquela situação. Eu não conseguia sair dali sozinho, ainda bem que eu estava com o meu primo, então eu pedi ajuda para ele, ele estacionou a XRE dele e ele teve que me ajudar a empurrar para a gente conseguir tirar ela desse buraco. Eu precisei de ajuda dele para sair de situações semelhantes 2 ou 3 vezes. Então não foi uma experiência legal, foi sofrimento e muito medo de derrubar a moto e de machucar, de ter uma lesão ali grave. Então assim, não foi uma experiência realmente muito satisfatória nesse trecho dessa viagem. Vale ressaltar também, pessoal, que a XRE 300 nessa situação também superou os obstáculos com muito mais facilidade. Tanto é que eu não precisei ajudar manualmente a XRE a subir nenhuma vez. Ela foi ali com o meu primo de forma bem mais satisfatória do que a Versys 650. Então, mais uma vez, a roda dianteira grande, a suspensão dianteira e traseira maior, vão livre e o torque mais em baixa rotação da XRE favorecendo e nitidamente o menor peso dela também. E nós fomos insistindo ali, tentando subir, tentando superar aquela estrada de chão, mas começou a armar um temporal bem intenso em cima ali de nossas cabeças. A gente estava numa região bem alta, ali próximo dos canyons ali de algumas montanhas, e estava formando uma tempestade com muitos raios ali bem próximo da gente. Então a gente optou por voltar, tanto pelo risco dos raios, tanto pelo risco de a gente não sabia o que ia enfrentar mais à frente, porque a estrada poderia piorar, e quanto mais a gente avançava, mais a gente estava entrando num terreno, a gente não sabia se a gente conseguiria passar por ali sem, pelo menos, derrubar uma vez as nossas motos. Então realmente estava muito difícil e muito complicado. A gente decidiu voltar e a descida foi um pouco mais fácil, porque a moto já não atola, não tem tanto problema com isso, porque a gente tem a gravidade ao nosso favor. Mas a descida impressiona mais os olhos, porque às vezes a descida era tão íngreme que quando a gente ia aproximando, parecia que tinha um abismo completamente vertical à frente, porque você não conseguia ver o que tinha ali logo após, logo ali na nossa frente, de tão íngreme que eram as descidas. Então confesso que foi uma experiência muito difícil de superar e sem dúvidas foi um dos maiores medos que eu passei em cima das duas rodas. Então quando eu via esses cumes, né, essas descidas tão grandes que eu não conseguia nem enxergar o que tinha à frente, e eu sabia que eu tinha que passar ali com uma moto pesada, com uma moto cara, né, que se cair custa caro. Então a minha cabeça simplesmente negava aquela situação do tipo, cara, você não vai conseguir, você vai derrubar essa moto e vai dar ruim. Mas eu não tinha nenhuma alternativa. Eu precisava enfrentar, porque ninguém ia me tirar daquela situação. Não tinha como. Eu simplesmente decidi não enfrentar aquilo. Enfrentamos, superamos e chegamos sem quedas. Na descida, a Versys pegou no chão uma vez e no caso ali, a primeira estrutura ali embaixo do motor é o escapamento, né? Então teve uma situação ali na descida que na hora que eu desci um pequeno degrau de pedra, na hora que a suspensão bateu no final de curso, que ela afundou ali, ela pegou o escape, né, o coletor ali no chão. Então eu parei ali para conferir, deu uma leve amassadinha, nada demais. Eu estava em baixa velocidade, se eu estivesse mais alto poderia ter danificado e furado, mas como eu estava em baixa velocidade, ele pegou bem de leve, então aconteceu isso também. Em nenhuma outra situação eu havia
batido o fundo da Versys em qualquer outra situação, mas nessa estrada aí acabou pegando também. Todo esse rolê, galera, me deu um grande aprendizado para entender as limitações da minha moto. Tinha um pessoal lá com moto de trilha, com uma CRF, tinha um outro cara lá com uma KTM de trilha também. Motos que pesam próximo de 100 quilos, rodas grandes, raiadas, motores com muito torque e excelentes para aquele tipo de situação. Mas essas motos também têm as suas limitações, como por exemplo, elas não andam na rodovia. Não são emplacadas, não tem performance de motor o suficiente para isso. Então, são motos limitadas para outras situações, mas que são muito boas na situação de off-road extremo. Então, essas motos você precisa ter uma carretinha para carregar e etc. por aí. Então, você tem que ter um carro, uma carretinha, pagar um pedágio com um eixo extra. Então, não é tão simples também você ter uma moto de trilha, principalmente num rolê como esse, que eu fui de moto do ponto A ao B o tempo todo, e nesse trajeto eu precisei de uso urbano, rodoviário, off-road leve e off-road intenso. Então, sem dúvidas, a Versys 650 sofreu nesse off-road intenso e não foi fácil. Então, o primeiro grande aprendizado é que não existe moto perfeita, no sentido assim de uma moto que vai te entregar excelente performance em todas as situações. Então, no caso, como eu citei, a Versys entrega uma performance até boa na cidade, uma performance excelente na rodovia, uma performance razoável no off-road leve e uma performance ruim no off-road intenso. Eu não havia ainda, como eu citei, ingressado no off-road tão intenso como a minha Versys 650 e eu pude viver na pele e na prática as limitações que essa motocicleta me proporcionou nessa situação. Então a minha cabeça ficou pensando, putz, eu preciso de uma moto mais versátil porque eu realmente gosto desse tipo de rolê no meio da natureza. Então fiquei pensando, vou diminuir a cilindrada pelo peso, vou pegar uma G310, um GS da BMW, vou pegar uma Versys 300, vou pegar uma XRE 300, mas aí eu perderia bastante performance no uso on-road rodoviário, que foi o período que eu mais utilizei a moto, com mais quilômetros em cima desse tipo de situação. Então, de fato, a moto perfeita não existe. A gente tem, por exemplo, a V-Strom 650 da Suzuki, que é uma moto muito benquista aqui no nosso mercado brasileiro, que é uma moto mais trail do que a minha, né? Tem roda de 19 na dianteira, roda raiada e etc. Um motor que entrega performance num giro um pouco mais baixo do que o da Versys 650, então talvez seja mais adequado nessas situações. Então a V-Strom talvez seja uma moto mais versátil nesse sentido. Tenho pensado nisso, avaliado se vale a pena fazer essa troca ou não, se eu continuo com a minha Versys 650, porque o meu uso é sem dúvidas predominante no uso rodoviário e urbano, muito mais do que no off-road, então raramente eu não faço um uso na terra. Então ainda não sei o que eu vou fazer. Sem dúvidas, a Versys 650 tem uma excelente performance nessas situações que eu disse, mas sofri sim nesse off-road mais intenso e foi um grande aprendizado. Já fazem aí cerca de quase 2 anos que eu tô com a moto e eu ainda sigo entendendo e aprendendo sobre as suas grandes capacidades e também as suas grandes limitações como produto, como máquina. Sigo recomendando demais a Versys 650, sem dúvidas uma excelente motocicleta, mas saiba que no off-road intenso é sofrimento. A moto não entrega uma performance adequada para esse tipo de uso e vai ser perrengue na certa. A ideia desse vídeo era compartilhar essa experiência intensa e insana que eu vivi com a minha Versys 650, para você entender as suas capacidades e limitações, para ver se essa motocicleta faz sentido em equipar aí a sua garagem.
e espero que tudo isso aqui tenha sido útil de alguma maneira. Eu tenho diversas novidades. Esse vídeo eu gostaria de ter gravado ao ar livre e ao lado da minha Versa 650, mas eu não estou com ela aqui hoje, ela está na oficina, acabou tendo um imprevisto na revisão de 36 mil quilômetros, eu quebrei uma pecinha e a gente não conseguiu tão fácil essa pecinha. Eu vou contar esses problemas e perrengues com relação à manutenção dela em vídeos na sequência. Se você achou que compartilhar essa experiência até aqui foi útil, se inscreve, dá um joinha e até a próxima, que eu vou contar os outros perrengues que eu passei com a Versys na revisão de 36 mil quilômetros. Não tem sido fácil esses últimos dias. Um abraço.